Boa noite, tudo bem com vocês? Privilégio estar novamente aqui, o Almir está junto comigo para a gente abrir o nosso programa de hoje do Novos Olhares à Arte de Ser. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 8º programa da primeira temporada. E tem como tema central dessa primeira temporada o autoconhecimento. É um privilégio para mim, como todas as semanas, participar como diretor de conteúdo e apresentador dos Novos Olhares. Eu queria apresentar toda a nossa equipe para vocês conhecerem o que está por trás do sucesso desse programa. Nós temos o Wellington Longo, que é o nosso diretor técnico. Os moderadores são a Renata Zaken, a Maria Leonor Galante Delmas, o Paulo Serrano e o Almir Carvalho dos Reis. Esse programa está sendo transmitido ao vivo através do canal BSTV USA, pelo Facebook e pelo YouTube. E vai ficar gravado para quem não puder assistir ao vivo ou quiser assistir novamente. Então, inscrevam-se, acionem o sininho para receber as notificações sobre os próximos programas e compartilhem com seus amigos, porque esse programa está dando o que falar. É um programa muitíssimo interessante que tem como objetivo trazer pessoas para falar sobre temas fundamentais e trazer novas opiniões, novos posicionamentos, novos olhares. O programa de hoje terá como tema central Mindset. E os convidados são a Maria Lúcia Rodrigues e a Maria Leonor Galante Delmas, que está tentando entrar, porque teve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, e ela não está conseguindo entrar, mas certamente participará conosco de alguma forma. E os moderadores, Almir Carvalho dos Reis e Paulo Serrano, 2 craques no assunto também. Então, eu vou pedir aí para o Almir se apresentar e fazer a sua breve apresentação de por que você está aqui conosco, Almir, fazendo parte dos Novos Olhares à Arte de Ser. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso conteúdo de Novos Olhares, como o Jorge já bem evidenciou, Mindset. E para falar um pouquinho de Mindset, a gente pode colocar algo assim. O termo mentalidade, Mindset, ele se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento, referindo-se ainda à maneira como nações inteiras se conduzem ideologicamente. Agora, imagine nós termos 2 MLs, Maria Leonor e Maria Lúcia, abordando esse assunto. Jorge, contigo. Muito obrigado, Almir. Eu queria que o Paulo Serrano se apresentasse também, pudesse falar para a gente um pouco da sua experiência e o que ele pode contribuir para o sucesso do programa hoje como moderador. Jorge, é um privilégio estar nesse seleto grupo, essa equipe briosa, né? Da Maria Leonor, do Almir, do Wellington, de você. E hoje o tema é o Mindset. E existem algumas inquietações, pelo menos a gente ouve, né? Se a gente nasce com uma configuração, Mindset, eu diria que nos aplicativos é aquela rodinha, né? Da configuração. Se a gente nasce com uma configuração, é possível mudá-la? Eu costumo dizer que nós trazemos um locus, que pode ser de controle interno ou controle externo. E a gente vai ver hoje, né, com as 2 Marias, né, tudo sobre o nosso Mindset, tá? Jorge, é com você. Obrigado, Paulo, muito obrigado. Eu queria que a Maria Lúcia agora pudesse nos brindar e se apresentar, falar um pouco da sua formação, da sua experiência, para que a gente possa começar o programa com você e com a Maria Leonor, caso ela consiga entrar no estúdio. Senão, eu tenho certeza que você, Maria Lúcia, junto com o Serrano e Almir, vão dar um show para falar sobre Mindset. Qual é a sua experiência e sua formação? Boa noite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Esse programa que está sendo tão bem avaliado, apreciado por nossos colegas, clientes. Eu sou psicóloga e trabalho há 40 anos em recursos humanos. Mas não é porque eu sou velha, não. Vocês estão fazendo a conta aí. Eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Meus alunos conhecem essa história. Eu me apaixonei, eu sou um caso raro que se apaixonou pela profissão aos 17 anos de idade, porque hoje eu atendo os meninos da geração Y, que faz 3, 4 cursos superiores. É normal, viu, gente? Faculdade é ruim mesmo, é difícil de ficar.
E eu tive o privilégio de sempre fazer o que eu gostei. Eu tenho mestrado e doutorado também nessa área comportamental. O pessoal brinca muito comigo. Como é que você tem essa experiência? Em 10 minutos você consegue falar, uai, faz 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização, 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, 40 anos de experiência e aprendo tudo com vocês. Onde eu mais tive a oportunidade de aprendizado foi no mundo corporativo, trabalhando com as pessoas nas empresas e com os meus alunos na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Lúcia. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Hoje nós podemos conversar sobre mindset com você. A Maria Leonor ainda não conseguiu entrar de forma, digamos, confiável. Eu não sei se ela está aqui, porque ela estava com problema de chuva gravíssimo. Vamos ver se ela está aqui, se ela consegue nos ouvir. Você consegue nos ouvir, Maria Leonor? Não consegue nos ouvir ainda. Então, nós vamos ficar aqui com a carinha dela maravilhosa, vamos mandar pergunta para ela por chat e eu vou ajudar nesse processo. Nós vamos promover hoje, então, o Paulo Serrano, ele vai fazer um papel de moderador e também de convidado, porque ele é um especialista nisso. E eu e a Almir vamos ficar moderando aqui, ajudando até que a Maria Leonor possa se comunicar comigo de alguma forma. Então, eu vou deixar agora com o Paulo Serrano para começar, ele e a Almir, a perguntarem aí para a Maria Lúcia e conversarem sobre isso. Eu vou estar aqui nos bastidores tentando falar com a Maria Leonor para trazer a Maria Leonor para a conversa. Boa sorte para vocês. Vamos em frente. Obrigada, professor. Paulo, você começa ou eu inicio? Do jeito que você quiser, a prioridade é sua sempre. Então tá bem. Eu vou iniciar promovendo uma pequena provocação para a nossa Maria Lúcia. E a ideia é a seguinte. Hoje, o termo mindset, mentalidade, né, é muito utilizado no mundo inteiro. O que exatamente ele significa? Qual é a sua importância no processo de autoconhecimento? E quanto as nossas crenças, limitantes ou não, interferem nesse processo para entender o que é essa palavrinha mindset? Por favor, Maria Lúcia. Existem inúmeras, né, concepções do termo mindset, né? Etimologicamente traduzido para o português é mentalidade. Mindset, na minha leitura, tem vários artigos, professores especializados, é um conjunto de crenças, né, de modelos mentais que vão impactar no seu desempenho pessoal e profissional. Então, o mindset você pode ter hoje, antigamente, né, quando eu formei há muitos anos, a gente trabalhava os mandatos, você rastreava a história de vida da pessoa. Conforme a gravação, você é uma folha em branco. De 0 a 7 anos, você é uma folha em branco. Você é impotente para as gravações que lhe são pontuadas pelos seus pais ou seus substitutos. E eu sempre reforço isso com os meus alunos. Os pais querem o melhor para os filhos. Nenhum pai quer prejudicar nenhum filho. Mas ele comete equívocos, ele comete erros, até por desconhecimento, até por pensar em acertar. E algumas dessas gravações, elas poderão ser positivas ou negativas e vão impactar no seu desempenho. Se você tiver uma história de vida com gravações muito pesadas, né? Você não pode errar, não me supere, você não pode, você nunca vai dar certo na vida, você não é confiável, você não é responsável. Conforme as gravações, isso vai impactar no que hoje a gente chama de síndrome do impostor. A gente tem encontrado muito profissional com essa dificuldade, com essa dor. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Então, na sua mentalidade, no seu conjunto de crenças, você pode ter um desempenho positivo e negativo, né? E é lógico que é possível mudar. Eu sou psicólogo, eu acredito em mudança.
Mas o modelo mental vai, ou as crenças limitantes, ou os mandatos, vai impactar nesse conjunto que é a sua mentalidade, conjunto de crenças, e vai impactar no seu desempenho, sem dúvida alguma. Maria, é muito esclarecedor e é muito profundo, né? Tudo aquilo que a gente tem ainda para explorar. Olha só, desculpa, Paulo, eu estou com a Maria Leonor aqui via telefone, ela está nos ouvindo, pode falar também. Por favor, Maria Leonor, dê um alô aí para todo mundo. Olá, gente, boa noite. Estou aqui pedindo desculpas porque deu uma pane aqui na minha região, acabou luz e acabou todas as internets. Tenho 2 internets e nenhuma está funcionando. Mas a gente vai conseguir dar um jeito de, pelo menos, eu poder participar com vocês. Você já está participando aqui conosco agora. Você vai poder responder perguntas e também conversar com todo mundo, só que a gente vai ver você. Mas você já está participando aqui. A tecnologia não vai nos ganhar. A tecnologia não vai nos ganhar. Perfeito. Vamos em frente. Leonor? Eu acho que caiu ela e o Jorge agora, Paulo. Seria prudente. O Jorge acabou de voltar. Não, eu só tirei a minha câmera. O som está aqui, você vai ouvir a Maria Leonor, ela vai te ouvir. Eu só tirei a minha câmera para não ficar muito tumultuado aqui, só isso. Então tá bom. Leonor, você me ouve, Leonor? Leonor, você me ouve? Bom, eu vou, enquanto a Leonor... Está ouvindo sim, pode continuar. Leonor, eu sei do seu brilhantismo lá na Fundação, nossa querida Fundação Dom Cabral, nas suas aulas, e eu tive a oportunidade de ter acesso a um PowerPoint de uma aula que você deu. E foi tão bacana, porque tem uma pergunta que também me intrigou, né? E todos nós, é uma pergunta a você, todos nós nascemos com mindset, mas é possível? E como a gente pode mudá-lo ao longo da vida, Leonor? Fala para mim. Repete para mim que deu ruído. Ok, a pergunta é, nós nascemos com mindset e é possível mudar durante a nossa vida? Nós nascemos com mindset, podemos fazer dele o que a gente quiser. Não há nenhuma barreira que nos impeça de mudar o nosso mindset. A gente tem algumas frentes que a gente traz no nosso desenvolvimento, que acrescentam poder ao nosso modelo mental, que fazem com que a gente, às vezes, desista de tentar, mas isso é porque a gente se bloqueia, não porque a gente esteja impedido de desenvolver a nossa capacidade de pensar, a nossa mentalidade, a partir do momento que a gente queira fazer isso. Então, quando a gente fala de mudança de mindset para fixo, para crescimento, e a gente trabalha com os dois em alguns momentos, né? O que está impedindo a gente de gerar resultado é porque a gente se aprisiona e não acredita que a gente é capaz de mudar. E que a gente é capaz de crescer. Quando alguém me pergunta, mas eu não posso fazer isso, a minha resposta para essa pessoa é, quem falou isso para você? O mindset pode ser trabalhado, sim. E desde 2005, 1990, por aí, com a entrada das inteligências múltiplas, a gente tem mais ferramentas ainda para acreditar que nós podemos alterar o nosso mindset, que não há limite para o que a gente pode fazer com a nossa mente. Maravilha! Então, o mindset nasce, mas ele não fica restrito. Maravilha! Muito bom. Muito bom. Essa Leonor realmente está sempre complementando e trazendo sempre uma contribuição muito pontual. Maria Lúcia, quando acontece a chamada mudança de mindset, apaga-se da mente as crenças que limitam o desenvolvimento pessoal e ou profissional, colocando-se no lugar comportamentos e valores voltados para um maior equilíbrio em sua vida pessoal e profissional. É isso mesmo ou tem alguma coisa a mais? Ninguém muda ninguém. Não há essa possibilidade.
A mudança só acontece de dentro para fora. E o que a Leonora acabou de abordar aí agora, o maior problema que a gente encontra, se depara na mudança comportamental, é o desejo, é o querer. Na verdade, as pessoas, elas desejam um sonho. Eu quero ter conseguir aquele sucesso que aquele empreendedor de startup ele desenvolveu, mas ele não tem realmente a vontade, o desejo de realizar, porque isso demanda muito trabalho. E as pessoas preferem projetar, viver uma fantasia em lugar de realizar o seu sonho, o seu verdadeiro sonho. Então, elas preferem projetar nas celebridades, nas pessoas que tiveram sucesso, e elas saciam o seu desejo por meio dessas fantasias, como se estivessem realizando o seu desejo. Ele projeta nas pessoas, é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Poucos são aqueles que persistem e que dão realmente continuidade, porque mudar dá muito trabalho. Tem que ter muita dedicação. O olhar para dentro de si, o autoconhecimento, inicia-se pelo autofeedback. E as pessoas não gostam de autofeedback. Elas não gostam de se olhar. Então, eu acredito em mudança comportamental, mas vi poucas pessoas trilhando esta trajetória. Bacana, Maria. Querida Leonor, vou continuar, hein? Oi, fala. Vou insistir, persistir até conseguir, hein? Leonor, em Ford, há muitos anos atrás, né, ele fez uma premissa afirmativa muito interessante. Se você acha que vai conseguir, você tem razão. Agora, se você acha que não vai conseguir, você também tem razão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o mindset, para mim, é um pouco do setup de cada um. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa afirmação do EIFOR. Veja bem, se eu acho que eu não vou conseguir, já determinei que não vou. Se eu acho que eu vou conseguir, eu determinei que vou. Então, tudo vai partir do meu ato de querência. Aquilo que a Maria Lúcia acabou de dizer, que ninguém muda ninguém, isso é perfeito. A única pessoa capaz de mudar a mim sou eu. Se eu decido que está errado, que não vai dar certo, está decidido. Mas se eu decido que vai dar certo, eu vou batalhar por isso, vou seguir, vou me desenvolver e vai dar certo. Esse negócio de, não tinha que ser, isso é um pouco de conformismo. Quando eu digo que não vai dar certo, eu estou, de certa forma, me colocando numa posição de conformidade. É muito mais fácil eu não tentar, eu não ousar, eu não procurar me desenvolver, eu não procurar crescer, não procurar ferramentas e recursos para o meu próprio desenvolvimento e para atingir o desafio que se põe na minha frente, do que eu ter que fazer tudo isso. Então é melhor dizer, não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Porque se eu disser que vai acontecer, eu vou lutar para acontecer e vai acontecer. Se eu disser que não vai acontecer, eu estou desistindo. Então não vai acontecer. Então há muito questionamento, há muitas leituras em cima dessa frase, né? Justamente porque eu vou estar sempre certo. Vai depender de mim fazer uma coisa ou fazer a outra. Agora, se eu entro no mindset de crescimento e eu vou buscar usar todas as ferramentas que eu tenho disponíveis para enfrentar esse desafio e conseguir, de fato, vencer os obstáculos, quem é que diz que não vai dar certo? A única pessoa capaz de dizer que vai dar certo ou não vai sou eu. Sou eu. Eu tenho muitas coisas disponíveis que podem me ajudar a, se eu quiser, a vencer os obstáculos. Então, eu vou ter sempre razão, porque a decisão é sempre minha. Então, quando a minha mente se projeta, se altera, ou se ajusta para gerar um resultado, seja positivo ou negativo, a decisão é sempre minha. Se a decisão é minha, decidido está, vai
fazer aquilo que eu decidi. Então, que, por favor, cada vez mais as pessoas abandonem, não vai dar certo, e confiem em si e vejam possibilidade de que tudo que eu pretender fazer, de alguma maneira, vai dar certo. Muito bom. Se eu não tenho objetivo total, eu tenho a consciência de que eu tentei fazer a coisa acontecer. A razão está sempre comigo. Muito bom. Perfeito, Leonor, perfeito. Realmente, por isso, Novos Olhares está acontecendo. O tema Mindset está sendo brilhantemente discutido e vamos a mais uma colocação. E se falando sobre posições existenciais, Maria Lúcia, você poderia nos dizer o que isso significa e como ajuda a nós, seres humanos, a nos autoconhecermos e buscarmos as mudanças que sentimos necessidade de provocar? Estou pegando a minha cola aqui, professor. Tem que pegar a cola aqui. Pois é. Posição existencial é um termo, é um dos instrumentos que a gente trabalha com análise transacional. A minha formação inicial, depois da psicologia, foi analista transacional, uma teoria do Eric Berne, que fez muito sucesso no livro Eu Estou Ok, Você Está Ok, tá? É uma teoria muito eficaz para mudança comportamental, para traçar planos, né, programas mais diretivos, né, porque eu gosto de métricas. Eu costumo dizer que eu sou psicóloga incomum, eu gosto de métricas. É bom medir. Se você não mede, você não consegue... Perdão. Se você não mede, você não consegue mudar comportamento. E a posição existencial é a forma como você vê o mundo, como você percebe o mundo. A forma realista é a melhor forma. Eu estou ok, você também está. Eu tenho problemas, você também tem. Não existe vida sem problemas. Não existe relação sem problema. Não existe empresa sem problema. Clima organizacional bom. Tem briga, tem raiva, tem medo, tem ciúme, tem inveja. Permeiam-se todas as emoções. E elas precisam ser trabalhadas. Então, a pessoa que tem uma posição existencial realista, ela entende que ela tem potencialidades e fragilidades, aprende a atenuar suas fragilidades, porque a psicologia positiva também começou a abordar muito essa teoria de que você não tem que desenvolver, desde o Goleman, que ele fala isso, você não tem que desenvolver todas as suas competências. Não há necessidade disso. Você não tem que ser bom em tudo, graças a Deus, que é por isso que existe a diversidade. Cada um com o seu personagem e contribuindo de alguma forma. Então, quando você compreende que você é bom, tá? E que o outro também e que você também tem problemas e que o outro também tem, tá? Essa é a posição mais ideal. E a maioria das pessoas não usa muito essa posição existencial. A maioria das pessoas, elas são, ou eu sou boa e você não é bom, ou eu sou péssimo, você é bom, ou eu sou muito ruim, entendeu? E você também é muito ruim. Você flutua nessas percepções. O ser humano é híbrido, né? Mas o ser humano neurótico normal, ele vai lá no fundo do poço, como a economia, né? Os economistas ensinam a gente, vamos no fundo do poço que a gente volta. A pessoa que eu chamo de neurótico normal, que somos todos nós, os realistas, os que estão em busca de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né, que se aceitam, eles vão... você fica extremamente inseguro, com medo, por exemplo, eu dou uma aula sobre emoções, medo é uma emoção saudável, desejável, necessária, preservação da espécie, mas você não fica nessa posição. Você permite expressar que essa emoção negativa ela possa ser externalizada, mas volta, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou contornar essa situação? Então, assim, as posições existenciais
são gravadas também de 0 a 7 anos, né? A maioria delas está atrelada a mandatos, modelos mentais ou crenças limitantes, negativas. Você não vai ter sucesso, você não vai conseguir, você é irresponsável, você tem que ser perfeito, nunca vai dar conta, você não... Esses modelos mentais, eu tenho uma aluna que foi minha aluna em Curitiba, depois ela foi para a Itália, e quando ela fez a minha aula, ela resolveu que ela ia mudar, ela era controller. Não quero mais trabalhar com controladoria, professora. Na sua aula aqui eu tive um insight que eu vou trabalhar, Fabiana Leal, mora na Itália agora. Eu vou trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com gente. Ela era controller. Isso é bom contar. Por quê? Porque as pessoas acham que você tem que ter uma carreira o resto da vida, tá? Você tem que ter um curso superior, é o que eu falo com os meninos, tá? Como você vai se encarreirar? A carreira é pivotante, vai mudar ao longo da sua vida. E hoje, ela faz encarreiramento, porque ela sofreu tanto com as próprias dores do encarreiramento dela, hoje ela faz encarreiramento das pessoas. Ela fez um curso meu, que eu terminei semana passada, de autoconhecimento, ela nos enviou 63 crenças limitantes que ela tem ouvido dos clientes dela na Itália. Tá? 63, muito similares às nossas. Tá lá na Europa, né, atendendo pessoas de alto nível. Então, assim, essa dor, ela é muito visceral, né? É muito cultural. O mindset tem muito a ver com a cultura de onde nós estamos inseridos, né? Tem muito a ver com isso, né? A nossa cultura é de que nós somos latinos, pobres, e que nós, entendeu? Então, já nasce... A geração Y é que resgatou isso. Porque os meninos da geração Y, eles começaram a falar, não, eu sou tão bom como o norte-americano, como o asiático, como o europeu, graças a Deus. Eles resgataram o complexo de vira-lata do brasileiro. Muito interessante. Paulão, contigo, Paulão. Muito bom. É interminável, né, as inquietações, né? Maria Leonor, está comigo? Eu estou retomando com ela. Continue conversando, porque a minha ligação para o telefone também caiu. Oi. Maria Lúcia, eu adorei quando você falou de mensurabilidade. Eu venho da aula de exatas, né? E a mensurabilidade é exatamente o que você falou. Eu tenho que medir para controlar e eu tenho que controlar para melhorar. Eu não sei, né, esse spread de diferença entre como eu era e como eu sou, ou como serei, sem uma mensurabilidade. Já adorei, né? E eu pratico também essa forma mensurável, né? Que seja pelo simples fato de fazer uma roda da vida, o que for, né? E eu costumo também dizer, e eu queria contribuir com você, que crescer dói, mudar dói. E tudo que não cresce morre, até de uma forma figurada, né? Então, é inexorável a gente partir da mudança, né? Porque o único axioma verdadeiro do universo é que tudo muda, né? E aquele que não souber mudar fica atrevado, né? Fica nas trevas, né? Bom, eu vou fazer a pergunta então para você, enquanto a nossa querida Maria Leonor faz contato lá com o Wilson, né? Wilson, we have a problem. Eu acho que está mais para Chico Xavier, viu, Paulo? Querida, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum a gente falar sobre as crenças limitantes que alguém detecta, né? Tem um histórico. Não bota o dinheiro na boca, que o dinheiro é sujo. Já criou o mindset ali, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, sabendo que a agulha é um templo tributário, não é agulha de fiar. Esses mindsets vão sendo criados. E eu te pergunto, como eu posso buscar ou descobrir as minhas crenças limitantes? Qual é a característica que você acha que pode ser começado para buscar crenças limitantes? Existem ferramentas. Você falou isso aí, Paulo. Os meus cursos, eles são todos com métricas. Tá? Eu trabalho com métricas, apesar de que comportamento humano, você... eu sempre falo com meus alunos, 2 mais 2 hein? Pode continuar? Pode, por favor, continua, por favor. Desculpe. 2 mais 2 não é igual a 4. É 3,9, é 4,01, mas tem um indicador.
Com o indicador, você consegue, eu tenho um teste de assessment, e ele tem uma régua de 0 a 10, com as médias ideais e a sua nota, tá? Porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Imagine você, em 1980, eu iniciando um programa de RH, trabalhando com um monte de executivo cético, que não acreditava em recursos humanos ou psicologia. Então, eu tive que ir pelo caminho. Qual a parte do corpo humano que mais dói no empresário? É o bolso. Se você for pelo caminho das métricas, foi assim que eu consegui vender várias ideias, porque só podia ser dessa forma. Então, eu gosto muito das métricas mesmo. Lógico, o comportamento humano, tudo você vai ter que relevar. Eu sempre falo com os meus alunos, eu faço devolutivas do meu teste para o WhatsApp, fazendo conexões e explicando. Não existe gente perfeita, eu nem quero, tá? Não existe isso. Mas você tem uma pista. Eu sou perfeccionista, deu 8, tinha que ser 5. O que eu vou fazer para melhorar? Isso fecha, ainda mais eu que trabalho muito com engenheiro, pessoas cartesianas, fecha a gestalt da pessoa, né? Então, as métricas, elas são, assim, essenciais. O meu livro chama Como Transformar Comportamento Humano em Números, tá? Porque a gente tem que falar essa linguagem. Mas você falou uma coisa aí, você me remeteu a Glória Maria. Ela era uma professora da Fundação Dom Cabral, e a Glória Maria escreveu um livro que chamava A Energia do Dinheiro, tá? Como é que é a tradução em inglês, né? O professor Jorge vai saber aí. Como é que fala em inglês? Ganhar dinheiro. Make money. Make money. Nós somos tão negativamente gravados, Paulo, dessa forma, que a gente ganhar dinheiro, o céu, né, Deus vai me dar, o empregador, emprega, carteira assinada, benefício, fundo de garantia, 13º. A primeira pergunta que o candidato te pergunta, eu estou fazendo a seleção de um engenheiro, aí eles me perguntam assim, quais são os benefícios? Tá? Tem ticket, tem vale? Tá? A primeira pergunta... nos Estados Unidos as pessoas ganham por hora, né? Não é, Jorge? Não é isso? Exatamente. Ganha por hora. Aqui no Brasil, tanta, com essa dificuldade agora que está todo mundo vivendo agora de mudança, graças a Deus que veio um vírus, entendeu? E que está fazendo esse povo mudar o mindset, eles têm que mudar. E como não muda? E quem quer ganhar dinheiro, o americano é make money. Faz, meu querido, se vira nos 30. Tá? E o brasileiro tem, culturalmente, então, como isso da nossa origem, felizmente, não tenho nada contra os portugueses, eu adoro Portugal, fiquei lá 40 dias, amei aquele país lindo, maravilhoso, entendeu? Tive um aluno agora na minha turma também de Portugal. Olha o que essa pandemia fez, eu tinha 3 americanos, uma da Itália e um de Portugal, gente, pelo amor de Deus, isso é um privilégio. E eu adoro Portugal, mas assim, como nós fomos colonizados, tá? O cordão umbilical, não existe isso mais. Você é professor do Empretec, você sabe disso, a diferença que é o empreteco, a diferença que é um empreendedor, ele quebra 5 vezes, mas ele abre outra empresa de novo, ele abre no nome da mulher dele, ele abre casa de novo, abre no nome da outra mulher dele, ele abre no nome do filho, ele abre ele não desiste. E só teremos... Quebra, mas o empresário não quebra. Não, pois é. Então, assim, isso é diferente. Hoje, por mais que as pessoas falem mal das gerações, eu amo a geração Y. Eles estão deprimidos, em depressão, porque já fizeram 3 cursos superiores, não sabem o que é da vida, não sabem para onde vai. Tudo bem, mas eles resgataram alguns valores. Eles querem trabalhar para ser felizes. Tá? Eles querem trabalhar com projetos. É complexo. Eu não cobrando por outro lado, mas nós temos essa dificuldade, está no nosso mindset, está no nosso modelo mental. Não tem que ter carteira assinada, não pode ter make money, é diferente. Para mim, nós temos que aprender 3 disciplinas que estão faltando na educação fundamental. Educação financeira, porque o brasileiro é um zero à esquerda, porque não foi educado, porque nós não temos essa cultura. Tá? A cultura americana. Eu falo também do empreendedorismo, porque eu acho que todo mundo tem que ter um viés de empreendedorismo, ainda mais agora, eu já falo isso,
o Paulo já fala isso há 20 anos. Tá? E comportamento humano. O maior gargalo que tem hoje, comportamento humano. Eu estou lotada de trabalho, graças a Deus. Por quê? Tá? Na minha idade, porque as pessoas não querem saber, todo mundo carente, perdido, sem saber o que fazer da vida. E eu sou repleta de problemas, repleta de dificuldades. Não tem privilégio nenhum. Mas olha para o problema e fala, problema, o que você vai fazer? O que eu vou fazer consigo? Como é que vai resolver? Então, e o brasileiro quer carteira assinada. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. O Paulo hoje está de moderador, mas está de entrevistado também. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, quando você ouve essa coisa de que você que define, o destino está na sua mão, nada externo vai resolver a sua vida, qual é o limite que tem, qual é a fronteira que tem isso para essa multidão de coisas de autoajuda que querem convencer você de que você consegue tudo com 5 pilares, 10 leis, 15... qual é o divisor disso para que a gente possa entender que efetivamente a minha capacidade de gerenciar a minha vida é ilimitada e não através dessas fórmulas mágicas de autoajuda que a gente vê pelo mercado? Bacana, Jorge. Eu estou escrevendo um livro, está interrompido esse livro agora no início do ano passado, eu interrompi. O título do livro ele confronta com os livros de autoajuda. O título do livro é Quem dá aos pobres acaba ficando igual a eles. O que você pode fazer pelo pobre é não ser um deles. A primeira coisa que você tem que fazer, né, é assumir a tua responsabilidade nesse papel, que eu chamo de locus de controle interno. O que é o locus de controle interno? É aquilo que depende de mim. O sucesso e o fracasso vão passar pelas minhas mãos. Quando é criança, você já começa a construir o mindset da criança. Quando ele tira a nota baixa, a criança chega em casa e fala assim, a professora não deu essa matéria. A prova estava muito difícil. Todos os meus amigos tiraram nota baixa. Isso é um locus de controle externo. Você depende da meteorologia, depende do outro para ser feliz. É antes só do que mal acompanhado. Enfim, você está sempre dependendo e falando do outro. Quando você cria a criança, já com locus de controle interno, sabendo que aquela criança é detentora do seu destino, ela é herdeira dela mesma, ela diz, a prova foi difícil porque eu não estudei. Mas você tirou nota boa. O locus de controle externo vai dizer, a prova estava fácil. O locus de controle interno vai dizer, eu estudei, eu tirei nota boa, porque eu estudei. Ele assume a responsabilidade pessoal intransferível daquilo que depende dele. Mas, como você falou, onde está o limite disso? O limite disso está exatamente na pergunta que eu falei com a Maria Lúcia, né? Aonde eu vou descobrir as minhas crenças limitantes? Existe um momento que não é elástico, ele é inelástico. Chega um momento que eu conheço a borda dessa minha competência, né? Eu me lanço, não no processo, a Maria Lúcia falou em matemática, me permitir, né? Eu saio daquela curva logarítmica que satura no 1 para exponencial, onde não tem saturabilidade. Agora, eu preciso, nesse instante, e economia, e etc., break-even point, o ponto de quebra. Eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém espelhe e converse comigo, principalmente eu. Eu preciso conversar com você. Não dá certo, por quê? É minha limitação? É minha velocidade? É minha tenacidade? O que disso que está me limitando depende de mim? E aí eu começo a resolver, porque eu sou herdeiro de mim, seja qual for o plantio. Né? Muito bom. Eu estou vendo que a Maria Leonor conseguiu entrar. Eu acho que ela está nos ouvindo agora. Eu vou aproveitar rapidamente antes que alguma coisa... porcamente, mas consegui. Muito bom. Malmir, dirija a sua pergunta para a Maria Leonor, porque ela está louca para poder participar mais ativamente do programa. Pois não. Me permita divergir de que nós somos conduzidos pelo aquilo que o exterior nos faz acreditar que poderá ou não acontecer, ser bom, ser mal, ser interessante ou desinteressante.
Eu compreendo que nós somos uma energia, e essa energia tem muito, sim, desse mindset, mas eu não vejo só o mindset como a resposta para algumas dessas questões que nós estamos levantando. E diante desse cenário, o que eu pretendo agora trazer para que a Maria Leonor possa explorar é essa questão que nós carregamos. Sentir dor, ter medo, raiva, ansiedade, é muito importante expressar esses sentimentos. Mas, em seguida, ir adiante, pois o mundo, evidentemente, poderá ser dos relizentes, dos que buscam autoconhecimento para entenderem o que sentem, para mudarem a forma positiva o rumo das suas próprias histórias. De que forma a busca pelo autoconhecimento ajuda na mudança do mindset? Por favor, Leonor. Bom, a mudança do teu mindset é uma proposta e uma ação sua, né? Você pode sofrer influências porque ouviu alguém falar, leu alguma coisa, assistiu um filme, participou de um debate, e aquilo fica na sua cabeça como que remoendo e dizendo, por que eu não faço assim? Será que se eu fizer assim vai ser melhor? Será que se eu fizer daquela maneira eu posso ter mais chance de gerar sucesso? Então, o mindset é uma decisão minha, igual motivação. A mudança de mindset, ou a abertura do mindset, o quebrar grilhões, é uma decisão minha. Agora, eu posso, sim, usar recursos externos para introjetar esses recursos e me apoiar neles para um processo de reflexão que gere um novo comportamento. Agora, eu particularmente, que acredito no poder da ancestralidade, acho que o mindset precisa para ele ser um mindset que gere produção, que gere resultado, que traga, mesmo com toda a dor que eu preciso para gerar alguma mudança, me coloque num patamar de razoável felicidade, porque todo ser humano precisa ser feliz, é o que ele mais quer na vida, é ser feliz, pode encontrar o caminho errado, mas é o que ele quer. Então, quando a gente traz, eu que acredito nessa força, dessa ancestralidade, né, a gente sabe que a gente herda muitas informações. Por exemplo, a questão do racismo. A gente precisa hoje trabalhar urgentemente a quebra desse paradigma. Se nós não quebrarmos esse paradigma, nós vamos para um poço sem fundo. Mas eu me lembro da minha bisavó, que era uma pessoa que eu amava profundamente, eu tenho o nome dela, tá? E que era uma pessoa boníssima, profundamente racista. A gente mama no leite materno uma porção de informações. E se nós não trabalharmos a nossa lucidez, a nossa capacidade de pensar e olharmos ao nosso redor, no nosso entorno, e virmos os males que a gente provoca no outro porque não mudamos, isso é importante que a gente comece a processar isso aí, que a gente comece a provocar mudanças. Mas só eu sou capaz. Não adianta eu dizer que eu não sou racista, por exemplo, um tema que se trabalha muito agora, né? Eu estou ligada a um projeto de Hub Mulher, em que a gente está trabalhando muito a questão das mulheres negras no mercado de trabalho. A gente precisa saber que a gente diz que não é racista, mas na hora que a gente vai se comportar, o meu mindset dito de crescimento escorrega para o fixo e eu sou uma racista sim. Né? Eu conversando com uma filha minha filha mais velha, que é jornalista, né? E a gente estava comentando isso, que eles têm um programa, ela é diretora executiva no Globo, e ela tem um programa que trabalha com os depoimentos de várias mulheres. E eu, aproveitando o tema, conversando com ela, eu falei, você não acha que às vezes há um pouquinho de exagero no excesso de achar que tudo a pessoa está tentando falar mal, está puxando tapete? Ela falou, mãe, porque você nunca foi negra. Aquilo foi um impacto enorme para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o meu mindset que eu busco insistentemente levá-lo ao crescimento, levá-lo para a abertura, levá-lo para que a gente possa olhar cada vez com mais generosidade os que estão à nossa volta para podermos conviver com mais empatia com eles, a gente se faz poucas perguntas.
Se o autoconhecimento não for provocado, a gente vai continuar sem fazer perguntas. E a gente não vai saber o que precisa fazer, porque eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto. E se eu não souber o que eu penso e não souber o que eu sinto, como é que eu vou mudar? Tá tudo bem, tá tudo ok, eu não faço mal a ninguém, deixa o outro ser racista, eu não sou, porque eu não provoco nenhum dano, nem nenhum mal para aquela outra pessoa. Mas eu estou provocando no momento que eu me calo. Então, no momento que eu pretendo para mim uma expansão do meu mindset de crescimento e que eu pretendo que as minhas crenças limitantes sejam derrubadas uma a uma, porque eu sei que ao derrubar cada uma, outra vai vir, e eu tenho que estar cada vez mais atenta para não deixar ser tomada por novas crenças limitantes sem sequer perceber que isso está acontecendo, eu tenho que ter o meu autoconhecimento, sim. Agora, autoconhecimento, como o Paulo colocou, a Maria Lúcia coloca, é muito doloroso, porque eu entro num banheiro, olho para um espelho e não olho nos meus olhos. Eu olho nos olhos de qualquer um, menos no meu, porque a minha verdade eu sei. Eu posso tripudiar e posso enganar qualquer pessoa, menos a mim. Então, se eu quero, de fato, fazer um processo de desenvolvimento, eu preciso desse autoconhecimento. Quem é você? Muito prazer em conhecê-la. O que você pensa? O que você sente? A gente precisa saber isso. E como que eu vou saber isso se eu não mergulhar no meu autoconhecimento? O mindset será muito mais produtivo quanto mais o meu autoconhecimento for feito. Eu preciso tirar véus da minha mente. Eu preciso tirar véus dos meus olhos. Eu preciso tirar véus do meu coração, da minha alma. Se eu não fizer isso, eu vou continuar iludida. E se eu continuar iludida, o mindset não vai funcionar. Não sei se eu te respondi, Almir. Não, na verdade, você está respondendo para o nosso público inteiro. Eu compreendi sua resposta, mas são eles que estão ouvindo e certamente se deliciando com o que você tem a falar. Paulo, contigo, por favor. No passado muito recente, eu estava lendo sobre o mindset coletivo. Olha só que coisa interessante. Existiu um cidadão chamado Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, ele criou uma particularidade, um perfil de um assassino. Ele montou um setup, um Playmobil, disse todo assassino tem essas características. Né? Cesare Lombroso foi um cara que, durante anos, a padronização do mindset que ele levava para os jurados, para o júri, era todo baseado numa estética fisionômica. Né? E eu queria aproveitar o que a querida Maria Leonor falou e queria fazer essa pergunta para a Maria Lúcia. As limitações, as nossas crenças limitadas, só existem quando nos incomoda. Né? Por exemplo, eu estive em Berlim algum tempo atrás e conversei com o skinhead, né? Aquela tribo extremamente raivosa. E, para eles, o padrão de comportamento é aquele, não muda por nada. Né? O mindset, eu pergunto a você, Maria Lúcia, ele pode ser indicado pelo terapeuta para que a pessoa faça uma reflexão ou ele mesmo tem que chegar a essa conclusão? Na verdade, as pessoas não têm muita consciência das suas crenças gravadas, não. Nem dos seus mandatos, nem as crenças, do que está lá no seu mindset, não. A maioria das pessoas desconhecem. Por isso que você está falando dessa tribo aí, eles desconhecem o impacto que esse comportamento tem na vida deles e na vida do entorno deles. A maioria das pessoas não tem consciência. Eles se surpreendem quando eles descobrem meu pai me gravou para eu ser perfeito? Eu tenho que ser perfeito e tenho que dar conta de tudo? Ele desconhece. Em minha experiência, ao longo desses 40 anos, as pessoas, a maioria delas, desconhecem. Tá? E você tinha perguntado anteriormente se é possível rastrear esses comportamentos para modificar. A primeira coisa, por isso que autoconhecimento, esse tema tão pertinente que vocês abordam, por isso que é primeiro o autoconhecimento. Primeiro ele tem que compreender, porque ele não sabe. Ele era um bebê
ele era refém daquela história. Ele era uma página em branco. Ele não sabe. Quando ele descobre, ele se surpreende. É por isso que no início, a Leonor comentou aí agora, ele vai no espelho e olha para ele mesmo, ele se assusta, mas ele não imaginava que ele era isso. É possível rastrear, primeiro ele tem que identificar, primeiro é identidade, depois autoconhecimento, por meio do autoconhecimento, e resiliência, para dar conta de mudar. É muito complexo isso. Então, as pessoas não têm essa consciência, não. Nós estamos falando de coisas aqui lucubrantes. Eu acredito, outro dia escrevi no meu blog, nas minhas redes sociais, sobre essa questão das palavras que começam a surgir. Né? Eu tenho um curso que chama Busca pelo Autoconhecimento. Mas o povo olha para mim e fala assim, essa mulher é doida? Que negócio que é esse? Autoconhecimento? O que é isso? Para que serve isso? Igual autoajuda. Por que esses termos na psicologia ficam tão banalizados? Né? De repente, aparece aí, você tem que ser resiliente. Tá? Como é que faz para ser resiliente mesmo? O que é resiliente? Tá? Como é que faz para ter autoconhecimento? O que é autoajuda? Autoajuda, então, é um termo que ficou muito banalizado, porque como na psicologia, Paulo, não se tem métricas, né? Qualquer pessoa começa a ler um livro e depois sai dando aula disso e fazendo essas coisas, né? Então, assim, banaliza e vulgariza conceitos tão essenciais, tão vitais à vida. Eu acho que tem que ter uma reflexão antes. Quem comentou comigo antes, acho que foi o professor Almir, que falou da importância da etimologia, né? Sobre o que é mindset, que é mentalidade. Primeiro, você tem que entender, tá? O que é autoconhecimento, o que é ser resiliente, o que é ser holístico. Quando eu trabalhava na Mediúnia, apareceu o termo holístico. Todo mundo, imagina você ensinar para engenheiro de obra de construção pesada que ele tem que ser holístico. Tá? Então, assim, eu sou psicóloga, acredito nisso, mas nós precisamos, né, ressignificar algumas coisas. Para Lúcia, realmente você e a Leonor são craques realmente nesse assunto. Vocês estão dando uma verdadeira instrução, uma formação que, não tenho dúvida, nosso público está muito entusiasmado naquilo que vocês estão trazendo. Mas eu queria fazer uma nova provocação e vamos ver se a Leonor está aí afiada para fazer esse complemento, vamos colocar assim. O que são modelos mentais? E de que forma esses modelos e a mudança de mentalidade trabalham para a inclusão de profissionais nos diversos e enormes processos organizacionais que existem por aí? Por favor. Obrigado. Bom, quando a gente fala de mindset, modelos mentais não são sinônimo de mindset. Os modelos mentais existem e eles interagem quando o mindset explode para um lado ou para o outro. Né? Modelos mentais são construídos com a gente nos laços familiares, nos laços herdados, nos laços de convivência social, nas questões dos amores. Então, nossos modelos mentais vão todos sendo como se fosse a nossa mente tomando uma forma. Né? Então, esses modelos mentais, eles também não são fixos. Se a gente achasse que eu nasci de síndrome de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim, pobre coitado de quem pensa assim. Porque eu nasci de um jeito e pretendo, se Deus quiser, morrer de outro. Então, quanto mais a gente cria, desenvolve na gente esses modelos que são necessários para exercer uma profissão, são necessários para poder constituir uma família, são necessários para você estender a mão para quem precisa de você. Você vai construindo modelos, você vai fazendo um mapeamento. E mapa mental é uma coisa, modelos mentais são outros, né? Mas você vai construindo modelos que vão te ajustando e vão te fazendo sentir incluído naquele processo que você está. A tua mentalidade vai trabalhar com esses modelos, mas ela não é. Os modelos preenchem espaços dentro da mentalidade. A mentalidade é todo o teu plano
mental, cerebral de transcendência. Hoje a gente fala em transcendência. Até então, você não falava de transcendência. Hoje a gente sabe, quando entrou a era da espiritualidade, o quanto a transcendência se tornou importante. Claro que os modelos mentais vão acompanhando a família, os amigos, os amores, a escola, todo lugar a gente vai se ajustando a modelos mentais que permitam que a gente sobreviva. Se você perguntar, por exemplo, qual é o modelo mental de um engenheiro que entra num curso de gerenciamento de projetos, e você pergunta a ele, o que você veio fazer aqui? E ele vai te dizer, aumentar, na grande maioria, aumentar o meu nível de conhecimento. Aí você diz para eles, não, você não veio fazer isso. Você veio buscar felicidade. Aí ele pensa assim, é verdade, se eu tiver um diploma, eu vou ficar mais feliz. Se eu for mais reconhecido no meu trabalho, eu vou ser mais feliz, e esse diploma me provocar isso. A minha família vai ficar mais orgulhosa de mim, e isso vai me fazer mais feliz. Então, os modelos mentais, eles vão se amalgamando dentro da demanda de sobrevivência daquele indivíduo. Quando o Paulo falou da questão do modelo, e a Maria Lúcia completou, brilhante como sempre, da questão do modelo, né, da mentalidade coletiva, se você pensar do lado positivo, você vai ver, por exemplo, que um Simon Sinek, quando ele faz a teoria do círculo de ouro, ele está dizendo que aquela teoria funciona porque ele já fez um levantamento do perfil dos líderes de sucesso. Se comportam mais ou menos da mesma maneira. Os skinhead se comportam mais ou menos da mesma maneira. Quem se dedica ao voluntariado se comporta mais ou menos da mesma maneira. Então, são modelos mentais que você sugere a você próprio sugere para você, para que ele possa se tornar elos fortes na tua cabeça e te permitam evoluir, avançar e fazer aquilo que qualquer um de nós aqui, nós temos 4 professores em cena, né? Jorge não está em cena, mas também é professor, de que aquilo que a gente quer, que os nossos alunos saiam das nossas mãos pessoas melhores. Isso é um modelo mental. Se ele acha que se eu não tratar ou não levar o meu colaborador no chicote, ele perde o respeito por mim. Isso é um modelo mental que vai interferir na mentalidade. Se eu acho que o melhor modelo de gerenciar é em cima do chicote físico ou mental, ou alegórico, né? Eu estou acreditando que eu não tenho condição de levá-lo não conduzir aquela pessoa, não influenciar aquela pessoa de uma forma mais humana. Hoje a gente fala de gestão humanizada, é um modelo mental. Por que esse modelo mudou? Porque as pessoas, cada vez mais lúcidas, não querem mais ser tratadas como apenas objetos, apenas um número. Gente não é recurso, gente é gente. Então, isso é um modelo mental. Quando eu estava falando da minha bisavó, que era uma pessoa boníssima, esclarecida, esclarecida no sentido de vivência, porque ela era colona, era alemã, veio para o Brasil na fundação de Petrópolis, mas era uma pessoa de uma sabedoria. Ela dizia para mim o tempo todo, minha filha, só fazem a você o que você deixa. Isso é um modelo mental. No momento que eu absorvi aquilo, eu trouxe aquilo para mim como informação, como conhecimento, eu criei um modelo mental na minha cabeça. E aí, esse modelo mental vai me ajudar numa mentalidade de crescimento, até porque eu partilho esse modelo. Quando eu repito esse modelo, quando eu me comporto a partir desse modelo, e eu tenho alguma condição, não de impor coisa nenhuma, porque ninguém faz isso, mas de gerar uma influência em que o outro disse, bacana, eu acho que eu vou pegar para mim, eu estou usando meu modelo mental e podendo impulsionar, fazer uma pulsão da minha mentalidade de forma que ela fique mais aberta, mas que contribua melhor para que o outro possa crescer junto comigo. Então, Almir, o modelo mental, todos nós temos, não existe ninguém sem modelo mental. A gente tem software, a gente tem hardware e nós temos humanware. É um modelo mental que a gente precisa hoje. Quem não colocar a pirâmide com o humanware lá no topo, não vai gerar resultado. Só que nem todo mundo percebeu isso ainda. Mas é um modelo mental necessário.
Então, a gente que já acreditou nisso, que já se aproximou disso, vamos divulgar, vamos batalhar. Não é impor nem dizer que o outro tem que pensar do seu jeito. Porque o dia que alguém disser para mim, e que eu disse, isso que eu estou falando para vocês é verdade, pode me internar porque eu enlouqueci. Eu partilho as minhas experiências, eu partilho aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu consigo perceber, mas é uma qualidade minha, uma característica minha. Eu não tenho o direito de passar isso como se fosse um modelo mental que o outro tem que comprar e viver. É o meu modelo mental, é o meu processo de mentalidade. Porque se eu não fizer isso, eu estou sendo autoritária, não usando de autoridade, mas usando de autoritarismo. Não há mais espaço para isso nesse mundo. Muito então, bom. Amigo, você me pergunta da questão dos modelos mentais. Modelo mental são formatos, são pequenos microcomputadores que estão dentro da sua cabeça. Maria Leonor, e eles vão atuando para que a sua mentalidade possa fluir. É só para dizer que o povo pediu e nós vamos ampliar um pouquinho o programa, porque a Leonor demorou muito para entrar por causa da tecnologia, mas as duas ainda têm muito que nos dizer. Então, vamos ter mais aí uns 10 ou 15 minutos para a gente acabar de desenvolver esse assunto. E eu passo novamente a palavra agora para os moderadores fazerem novas perguntas. Com você, Paulo, por favor. Obrigado. Maria, quando chama Maria, aparece as duas, né? Bom, vou fazer uma pergunta para a Maria Lúcia, né? A gente fala muito, você fez Empretec, você conhece, sabe que existem características de comportamento empreendedor de sucesso. Existe, como você falou, né? Não existe o 4, mas o 3,9, o 4,2, né? Ele circula em torno dessa mediana, né? Muito bem. Quando você fala, e a gente sabe, né, que alguém diz, para você mudar teu mindset, você tem que ficar 21 dias sob um hábito. Se a pessoa tem um mindset de 50 anos fazendo aquilo, não serão 21 dias, nem 33. Como é que você pode avaliar a periodicidade? Aí entra a mensurabilidade, né? Como é que você pode avaliar que aquele que deseja mudar o mindset precisa... Mas, bom, eu passei X dias e agora eu mudei. Como é que avalia essa temporalidade, Maria Lúcia? Paulo, não acredito nisso, não. Eu não acredito... Ponto forte e ponto fraco, Paulo, andam de mãos dadas, tá? Na verdade, as pessoas resistem em mudar as suas fragilidades, porque, na verdade, elas são fortalezas, tá? Você é muito perfeccionista. Meus alunos que estão aí, que já conhecem essa história. Eu já vi uma aluna ali mandando uma mensagem. Beijo, Juliana. Então, você é muito perfeccionista. Tá? Todo mundo te elogia por esse perfeccionismo. Olha a qualidade do seu trabalho, olha o que você faz, olha como que é bem feito. Mas esse perfeccionismo também, ele te causa muitas sequelas. Você não delega, você não desenvolve pessoas, você centraliza a informação, não por maldade, eu sempre explico isso, porque ele nunca acha que ninguém vai fazer com a qualidade que ele faz. Tá? É até por preservação. Tá? Eu cobro muito de você, meu filho. Você tirou nota 9, por que não tirou 10? Tá? É assim que o pai falava? Por que não tirou 10? Eu cobro muito de você porque eu não quero que ninguém no mundo fale mal de você. Mas a leitura que a outra pessoa faz, tá? Não gosta de mim, nada que eu faço presta, não serve. Então, ele fica vivendo uma dicotomia. Ele é super elogiado pela qualidade do que ele faz e é super criticado pela rigidez dele. Então, por que autoconhecimento? Ele tem que ter clareza desses dois personagens, entender que o perfeccionismo é uma virtude, desde que utilizado de uma maneira mais tênue, né? Não precisa cobrar tanto, não precisa sofrer tanto, até porque ele cobra muito, primeiro é dele mesmo, né? Então, assim,
Se ele não tiver essa clareza, por isso que vocês estão com esse programa de autoconhecimento, se ele não entender isso de dentro para fora, mudar isso é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu tenho clientes que são perfeccionistas e aprenderam a delegar, tá? Aqui em Minas a gente fala água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, sabe? Então, assim, mas foi muito trabalho. Continua com aquela compulsão de fazer aquilo muito bem feito, e aprender a delegar, aprender a trabalhar com prazo, aprender a lidar com imprevistos, tá? Mas é muito... Em uma semana, vai para esses programas de imersão, o máximo que você faz é suscitar, provocar nas pessoas alguma reflexão. Não muda, não. É verdade. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas se apoderarem, né, desse hedonismo, né, de conseguir as coisas o mais rápido possível, com o menor esforço, e entram nesses cursos de imersão, né? O cara entra sexta-feira, domingo, ele mudou o mindset dele, né? Provisoriamente, com certeza, né? Almir, meu querido, chamar você. Vamos lá. A discussão é cada vez mais pontual e traduz cada vez mais detalhes que, eventualmente, a gente para refletir e é evidente que tira as suas próprias conclusões. E diante dessa dicotomia ou dessa grandeza, dessa pluralidade de dados, uma informação que eu acho que poderia nos ajudar ou me ajudar a compreender algumas coisas tem a ver com esse fato de que modelos mentais, mentalidade são coisas distintas. E, evidentemente, ficou claro na maneira com que a Leonor apresentou tais fatos que eles podem contribuir na colocação de profissionais dentro das corporações. A minha pergunta, a minha proposta agora é: existe algum denominador comum entre modelos mentais, mentalidade e espiritualidade, Maria Leonor? Bom, eu vou falar de mim, né? Para mim, você não faz nada. Eu comecei a fazer minha formação, todas essas ferramentas, coaching, constelação, tudo comecei a fazer em Portugal. E uma coisa que me atraiu muito fazer lá é que as pessoas com quem eu convivi, os núcleos em que eu tive a oportunidade, o privilégio de estar participando, todos baseavam todo tipo de trabalho na questão da espiritualidade. Nada a ver com qualquer religião. A questão da espiritualidade é a transcendência do teu ser, né? Quando você pensa em mindset, você pensa em modelos mentais, você pensa em espiritualidade, você, estou falando na minha leitura, óbvio, né? Você é um ser espiritual. E se você não tiver esse olhar de fora de você, de fora de você para dentro de você, e você trabalhar, e você transformar em comportamento aquilo que está dentro de você, e você entrega para fora, a gente vai se deparar com uma constatação. Todos nós somos três pessoas. A pessoa que eu acho que eu sou, a pessoa que o outro acha que eu sou, e a pessoa que realmente eu sou. Se você não se olhar com o brilho da espiritualidade, as coisas vão ficar muito truncadas, porque você entra num materialismo muito grande. Quando você pensa num processo de perfil de trabalho, né? De perfil de um colaborador, de um líder, de um gestor, e que ele está dentro de uma organização que tem um trabalho, que tem um valor, que tem um determinado tipo de comprometimento, de andamento, né? Se você só se olhar como aquela pessoa que entra, cumpre porque você tem que comer e você tem que tirar aquele sustento daquela empresa. Então, você faz por obrigação, não por escolha. Mas se você começar a deixar a tua espiritualidade fluir, você vai perceber o seguinte, que quando você entra como um ser mais completo, você vai buscar, dentro daquilo que você está recebendo, no conjunto funcional, vamos dizer assim, porque a tua pergunta estava diante de um perfil até de organizacional, né?
se você não olhar essa questão da espiritualidade, você vai entrar no mercado de trabalho cumprindo uma obrigação. Você vai fazer, talvez com uma excelente perfeição, aquilo que te foi cobrado, mas você não faz nada a mais, porque você não deve, porque você não quer, porque você não precisa. Então, muitas vezes, e eu tenho visto isso, a Maria Lúcia e eu estamos há 40 anos no mercado fazendo isso, né? De pessoas que poderiam ajudar a outra a crescer dentro do seu ambiente de trabalho, que tem modelo mental para isso. Mentalidade eu não vou dizer que tem, né? Porque está muito ainda na ponte movediça, né? Aquela pessoa, se ela não estender a mão para outra, porque ela tem medo que a outra tome o lugar dela, olha a mentalidade funcionando, ou porque ela não tem nada a ver com isso, ela que corra, ela que faça, ou ter um pouco de generosidade para ver um momento difícil. Vocês hoje foram, por exemplo, profundamente generosos comigo, porque o problema era meu, mas o problema deixou de ser meu, passou a ser de todo mundo. Então, isso é o que traz a espiritualidade. É o sentir o que o outro está sentindo. Estender a mão, mesmo que não seja problema meu. Sair buscando no entorno de uma organização uma saída. Eu, por exemplo, atendi um senhor dentro de uma organização em que ele estava já perto de se aposentar e ele era uma pessoa muito querida, muito querida. E a empresa não queria perder porque todos gostavam muito dele, era uma pessoa assim, cativante. Ele tinha uma aura de brilho que as pessoas gostavam de estar com ele. E começou ladeira abaixo. E aí o diretor da empresa, eu estava trabalhando ali, me chamou e falou assim, conversa com fulano, o que está acontecendo? No momento, um senhor, já meio reticente, né, de um certo nível de respeito exagerado em relação a mim, mas ele falou assim, não foi nada. Eu falei, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar. E de tanta conversa, ele acabou dizendo que o filho drogava-se e batia na mãe. E ele saía de casa sem saber se ele voltaria para casa e a mulher estava viva. Então, é um problemão que é real, não é delírio dele, é real. Então, o que a gente fez? Juntamos um grupo de funcionários da empresa, sempre muito disponível, e saímos no entorno, catando onde é que havia um lugar que pudesse tratar esse menino. Descobrimos numa igreja católica que eles tinham um convênio com uma clínica de tratamento para adictos. Aí nós fomos lá nessa empresa, conseguimos a vaga do rapaz, e aí eu voltei para o senhor e falei assim, eu consegui o tratamento para ele, mas ele tem que querer. Se ele não quiser, nada vai ser feito. Aí um dos companheiros dos funcionários que me acompanhou nesse processo, ele falou, eu conheço ele, vou chamar ele para jogar uma bola comigo. Fez isso, conseguiu convencer o rapaz da importância do tratamento para ele, e ele foi internado e hoje ele está bem. Isso já tem uns 3 anos. E esse senhor voltou a ser quem ele era. Não foi meu modelo mental sozinho que fez isso, não foi a minha mentalidade de crescimento que fez isso. Foi o toque da minha espiritualidade que permitiu que eu fizesse isso. Foi o toque da espiritualidade que juntou um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, mas disponíveis e de mãos abertas para ajudar aquele senhor, consequentemente toda a família. Então a gente conseguiu resgatar uma alma, vamos dizer assim, né? Resgatar a autoestima, falou-se de medo, falou-se de ansiedade, que são propulsores de algumas coisas. A gente conhece quem são os 4 gigantes da alma e sabemos que o medo é um deles. Ele faz a gente procurar saídas, né? E a gente tem uma outra leitura do medo também, que é uma questão reptiliana, que o medo provém a nossa sobrevivência, mas nesse caso, o medo levou todas as pessoas a sentirem-se no lugar dele. Porque é o que a gente faz, né? A gente não faz só pelo outro, a gente faz também pela gente. A gente quer ser sempre número 1. Então, esse movimento da espiritualidade é um movimento muito pesado. Se a gente se negar... E, gente, não tem nada a ver com religião. Uma pessoa que cumpre tudo direitinho, uma pessoa que tá sempre de bem com as pessoas que ama, uma pessoa capaz de amar o outro, uma pessoa capaz de dar ao outro sem esperar nada em troca, dá porque
que aquilo lhe dá prazer, deixa de ser uma troca, né? Isso é algo maior do que a gente pode supor. E uma questão que eu me faço muito, e eu converso muito, eu tenho 3 filhas adultas e 6 netas, 3 adultas e 2 mais ou menos, né? E outras 3 mais ou menos. Tudo pequeno. Então, o que a gente conversa muito é por que a gente não procede amistosamente com todo mundo? O que a gente realmente espera que venha para nós se a gente não entrega nada para o outro? E a gente tem muito esse tipo de conversa, e esse tipo de conversa tem ajudado muito a gente a perceber o grau de espiritualidade. E na minha família tem gente que atira para tudo que é lado. Nós não somos todos iguaizinhos, caminhando na mesma trilha, no mesmo trilho, para a mesma direção, mas tem algo maior que une todas nós. E é uma coisa que eu pergunto para elas: vocês já pensaram que o nosso cérebro é alguma coisa que nasceu como uma coisinha, é um órgão? Quando eu fiz psicologia, milhares de anos atrás, a gente, quando fazia anatomia de cabeça, a gente recebia um cérebro para dissecar, para poder entender o que parte era responsável pelo quê. Hoje você coloca uma pessoa viva, super estimulada, dentro de um GA, com tomografia computadorizada, estimula pelo visual, e o cérebro dela abre amarelo, vermelho, verde não abre quase, né? Mas cinza, preto, e você consegue saber o que a outra está pensando. E o que eu conversava com elas era o seguinte: se esse cérebro que eu peguei morto, né? Claro, podia estar vivo, e ele estava ali, e se ele é um escravo meu, e eu preciso alimentá-lo para que ele tenha coisas para partilhar, pensar e discutir, quem é que alimenta esse cérebro? Quem é que me alimenta para eu alimentar esse cérebro? E aí eu caio na espiritualidade. Então, Almir, eu junto as 3 coisas, que eu acho que para a gente gerar um resultado positivo, a gente precisa ter uma espiritualidade ao nosso lado, e eu estou falando isso muito a cavaleiro, porque o nosso programa tem uma trilha de espiritualidade por baixo e por cima de todos os temas que a gente tem trabalhado. A sensibilidade humana de acreditar que é maior do que realmente ela pensa que ela é. Aliás, essa primeira temporada vai terminar com um programa sobre espiritualidade, para fechar todo esse contexto. A gente está aí com 1h20 de programa. As pessoas que estão assistindo disseram que bom que vai ter um pouco mais, mas a gente tem que respeitar o horário da maioria daqueles que propuseram participar. Eu queria pedir para o Wellington Longo, nosso diretor técnico, que está aí por trás fazendo isso tudo aqui acontecer, que ele nos diga o que essa turma que está assistindo, todos aí do YouTube e do Facebook, o que eles disseram para nós. Bom, pessoal, é um assunto maravilhoso esse, e a gente tem muitos comentários aqui. Acho que um comentário aqui significativo aqui da Renata Zaken, ela pergunta o seguinte, eu acho que vale a pergunta tanto para a Leonor quanto para a Maria Lúcia. Existe um perfil psicológico comportamental de pessoas que são mais propícias a mudanças? Eu deixo aberto aí para vocês responderem. Maria Lúcia? Wellington? Isso. Você ouviu a pergunta, Maria Lúcia? Eu ouvi, mas então você quer que eu responda? Por favor. Está aberto para você e para a Leonor. Tá. Existe sim. Existem as pessoas, as mais resilientes, que encaram a vida com maturidade, o que eu chamo de adulto bem desenvolvido. São as pessoas que dão conta, olham para o problema e falam com o problema, como é que eu faço para te resolver, que não são vitimoses, que não justificam o tempo todo, que o problema sempre está no outro, né? Nunca nela. Esse perfil é o perfil mais adequado para a mudança. Essas pessoas conseguem vencer. Você pode rastrear toda a história de vida de pessoas que são bem-sucedidas e como elas começaram. Pode rastrear para você observar. As características são similares. Maravilha.
aqui a Renata. Tenho aqui uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores aqui, que é do perfil Quanto Bem Me Queres, né? Dentro do comportamento, penso que precisa também apresentar nas escolas conteúdo para apresentar indícios de alienação parental às crianças. Eu não sei exatamente qual foi o objetivo da pergunta, mas eu acho que é uma afirmação, eu acho que a Leonor poderia aí nos brindar aí com a sua observação. Enquanto a Leonor está preparando a resposta, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, quem fez essa pergunta foi a Edna Galvão, que criou esse espaço, e ela é especialista em trabalhar com o comportamento dos pais que se separam em relação aos filhos. Então, acho que é por esse caminho que ela quer uma resposta. Maravilha. Bom, em princípio, eu sou filha de pais separados. Eu tinha 5 anos de idade quando meus pais se separaram, então eu tenho muita história vivenciada para contar. Com todo o amor que meus pais tinham, faziam a alienação parental. Se a gente ficava feliz com um, não podia, magoava o outro. E assim foi, né? Então, eu acho importante, eu acho que a colocação da Edna é muito importante, porque já que a família nem sempre está pronta para isso, eu trabalhei muito tempo com escola de pais. E escola de pais trabalha temas como esse, né? A gente, dentro dessa pergunta, tem modelo mental, tem questão de mindset fixo, tem uma série de fatores que foram trabalhados hoje e que vêm botar fogo nessa fogueira. Os pais que se separam porque acabou o amor, eles jamais deixarão de ser pais. Serão sempre meu pai e minha mãe. E eu não gosto de ficar no meio dessa celeuma. Nenhuma criança gosta. Nenhuma. É doído, é difícil, precisa de acompanhamento para poder depois formarem suas famílias de forma o mais grandiosa possível. Então, eu acho que se a escola puder abrir essa questão para os pais, para que eles sejam cuidadosos, mesmo que os pais tenham casamentos maravilhosos, mas eles têm um vizinho que não tem, eles têm um parente que não tem, e ninguém sabe o dia de amanhã. Esperamos, torcemos com toda a glória de Deus que as pessoas que estão bem casadas se mantenham assim, né? Mas a gente não sabe, né? E essa questão da alienação parental, só quem sofre são as crianças. A vingança dos adultos só respinga nas crianças, nos adolescentes, filhos adultos sofrendo disso aí. Eu conheço de perto vários adultos, já atendi esse tipo de perfil, de que eu tenho 30 anos e continuo achando que não foi justo o que meus pais fizeram comigo. E isso reflete no fato dele, no caso eu estou falando de um homem, né? No fato dele ser pai. Então, o que ele fazia? Ele supercompensava os filhos para que os filhos jamais pensassem que ele seria capaz de fazer isso. Aí o casamento acabou e eles não conseguiam se separar e massacravam os filhos de outra maneira, que estavam profundamente infelizes. Maravilha. É uma outra forma. Quero aproveitar aqui que tem uma pergunta do Cláudio Rocha, que eu acho que não pode ficar sem resposta aqui. O que é Mindset Lean? Foi endereçado a você. Eu não ouvi a pergunta. O que é Mindset Lean? O Cláudio Rocha pergunta diretamente a você. Olha, Mindset Lean é uma questão que a gente quase não usa, né? Mas a gente sabe que existe, porque o Mindset está muito ligado com a gente e a gente responde por aquilo que a gente é, né? Mas não é uma expressão muito comum, você não vai encontrar nos livros que são bíblias de Mindset, você nem vai encontrar isso, mas existe, tá? Mas existe. Então, Mindset Lean, né? Você está perguntando. Ele é um processo de evolução do seu mindset, em que você busca se encontrar, em que você busca encontrar o teu caminho, às vezes você não sabe como, mas você sabe o que quer. Maravilha. Então, são processos que a gente desenvolve para a gente se provocar um pouco mais, porque às vezes eu quero, mas eu não consigo sentir a real necessidade de fazer isso. Eu acho que a Maria Lúcia colocou isso várias vezes aqui, das pessoas que não percebem aquilo que elas não são e aquilo que elas não têm. Então, vamos avançar nesse processo de desenvolvimento. Se a Maria Lúcia quiser completar, eu acho que seria interessante para o Cláudio.
Acho que você está tranquilo, Leonor. Então, quero aproveitar, Maria Lúcia, tem uma pergunta aqui muito interessante. É o seguinte, a pergunta é a seguinte, é da Juliana Rodrigues de Assis Fraga, que pergunta, e na prática, quais exercícios podemos fazer para nos conhecermos, identificarmos o nosso mindset? Na prática, o que fazer? Teoria da análise transacional. Vou te mandar um podcast do Dr. Marcelo, aqui, um psiquiatra aqui de Belo Horizonte, que trabalha com a análise transacional, fantástico. Meus cursos de autoconhecimento, que você vai fazer os estados do ego, os impulsores, as posições existenciais, os mandatos, tá? As emoções, as carícias positivas e negativas, tudo isso vocês fazem comigo e medem, né? E saem de lá. Eu tive na minha penúltima turma 6 ex-alunos, e uma aluna fez um depoimento fantástico. Ela falou comigo assim, gente, eu estou aqui fazendo o curso de novo, porque 15 dias depois que a gente faz o curso da professora Maria Lúcia, a gente esquece tudo, tá? Tem que pegar tudo isso que ela está falando e colocar como folha de rosto do celular. Análise transacional é excelente, programação neurolinguística é excelente, tem inúmeras ferramentas. Eu gosto de coisas mais pragmáticas, né? Porque é fácil de medir, mas não é fácil de mudar, tá? Tá aí um questionamento do Cláudio aqui, que perguntou o seguinte, quais atitudes o indivíduo deve ter para mudar o seu mindset? A primeira coisa, a gente vai ficar chato nisso, né? Tem que identificar. E tem que querer. Leonor já falou isso, eu já falei, tem que identificar. Aí tem que querer, né? Você identifica por meio do autoconhecimento. Depois, dá muito trabalho para mudar. Tá? E é bom ter um mentor, um tutor. Eu não gosto nem da palavra coach, mas é bom ter uma pessoa para te dar a mão. Tá? Eu tenho uma aluna que eu coloquei para ela um para-casa, que você tem que falar 3 não por dia, porque ela é muito seja agradável, todo mundo abusa dela. Tem que falar 3 não por dia. Tá? Não para marido, para filho, você fala todo dia mesmo, esse aí não vale. Tem que ser não para aquela pessoa que te pede dinheiro emprestado, que te pede isso, que pede aquilo. Aí você tem que me ligar. Toda vez que você tem que falar um não, você tem que me ligar. A primeira vez que ela me ligou, professor, eu falei um não agora, estou me sentindo tão mal. Mas essa bengala te ajuda. Uhum. Depois, entra para a corrente sanguínea e você nem lembra mais. Você fica sem vergonha de fazer isso. Maravilha. Jorge, eu acho que agradecendo a todos os participantes aqui, realmente o programa foi um sucesso total aqui. Muito bom, pessoal. Todo mundo está pedindo para continuar, a gente não pode, vamos ter que fazer outro programa desse aqui para a gente poder fazer esse programa realmente virar uma rotina para todo mundo. Talvez fazer 2 vezes por semana, que uma vez só está sendo insuficiente. Então, eu queria inicialmente dizer o seguinte: esse programa tem sido um sucesso pela qualidade dos nossos entrevistados, dos nossos convidados, pela qualidade dos nossos moderadores, por todo o cuidado que nós temos de preparar um programa que as pessoas possam acompanhar, fazer perguntas e serem respondidas. Mas, basicamente, mexer com assuntos como esse, eu preciso de gente da mais alta qualidade e relevância para poder tratar, porque são assuntos extremamente profundos, nevrálgicos, e que mexem com a nossa capacidade de enxergar que podemos, sim, ser felizes, melhorar todos os dias, caminhar na direção da excelência da nossa vida. Porque o sucesso não é o que os outros acham que nós somos. Andar de Mercedes, ter uma mansão, ter helicóptero, isso é o que os outros esperam que a gente mostre para mostrar que nós somos felizes. E nós sabemos que a felicidade está aqui dentro, está na nossa capacidade de enxergar o que eu chamo de simplicidade. Na minha cabeça, a felicidade está na simplicidade, em enxergar nas coisas simples os motivos para sermos felizes. Então, ter vocês aqui nesse programa é um privilégio absoluto. Maria Lúcia, Maria Leonor, com todas as dificuldades, você disse uma coisa muito legal. Você estava com a tecnologia contra você e nós não desistimos de você em nenhum momento.
Nós fomos buscar o canal para você participar, porque sem você o programa não seria a mesma coisa. Ainda que a Maria Lúcia seja brilhante, ainda que ela sozinha possa falar 10 dias sobre esse assunto, é esse debate, é esse novo olhar que traz valor para esse programa. Então, quero agradecer muito a presença de vocês e dizer o seguinte: na semana que vem, no dia 10 de novembro, nós teremos um tema muitíssimo interessante também, que é psicologia positiva e TCC, terapia comportamental cognitiva. E nós vamos ter a Maria Leonor, que hoje foi convidada como moderadora, junto com o Almir, que também esteve hoje aqui conosco como moderador. E 2 convidados espetaculares, a Sônia Ramos e o André Barcauí, que são 2 fenômenos nesse assunto e que certamente vão trazer um conteúdo de altíssima qualidade. O Wellington já agradeceu a todo mundo, então não daria para a gente falar o nome de todo mundo novamente, mas todos que participaram por Facebook, todos que participaram pelo YouTube, o nosso muito obrigado. Novos olhares, a arte de ser. É o momento em que a gente pode pensar, falar e agir diferente daquilo que as pessoas esperam de nós, que é aquilo que vem de dentro do nosso coração. Muitíssimo obrigado, Almir, muitíssimo obrigado, Maria Leonor, Maria Lúcia, a Renata Zaken, o Paulo Serrano, que esteve hoje aqui brilhantemente conduzindo, é um dos craques que eu conheço em Mindset e estava aqui hoje moderando e fazendo esse programa ser esse sucesso que ele foi. Muitíssimo obrigado a todos. Wellington, como sempre, a condução técnica impecável, fazendo com que esse programa esteja no nível de profissionalismo muito raro de encontrar na internet e no streaming. Muito obrigado a todos. Até o dia 10, um novo programa do Novos Olhares, a Arte de Ser. Fiquem com Deus. Um beijo enorme para vocês em todos os corações.